O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola, para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz, pedindo: Faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: Eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não me venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Aqui na primeira leitura vai falar no livro do Êxodo de Moisés, que conservava a mão levantada e aí Israel vencia. Mas não foi todo momento que ele ficou com a mão levantada. Teve um momento em que ele fraquejou, o cansaço bateu. E aqui tinha duas guerras, duas lutas, dois povos. Os amalecitas vieram atacar Israel. Então Moisés disse a Josué: escolhe alguns homens e vai combater contra os amalecitas. O Senhor também nos escolhe para combater contra outros povos, outras dificuldades, contra os vícios, para que podemos vencer na nossa vida. Então a gente também tem nossas lutas todo dia. Interessante aqui porque foi escolhido alguns homens para estar com Josué, para combater junto com ele. E aqui na paróquia nós temos pastorais que lutam, que combatem, que servem a Deus. Mas se não tiver a oração, a gente não consegue vencer nada na nossa vida. A importância de estar na oração e continuar perseverante. Porque se nós desistirmos, nós podemos perder a nossa guerra do dia a dia. Depois aqui vai dizer que Josué ele fez o que Moisés lhe tinha mandado e combateu os amalecitas. Então Moisés e Arão e Ur subiram ao topo da colina. E enquanto Moisés conservava a mão levantada, Israel vencia. A importância de continuar firme na oração, perseverante. Quando ele abaixava a mão, vencia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés tornaram-se pesadas. Pegando então uma pedra, colocaram-no debaixo dele para que se sentasse. E aqui na missa também é assim. Nós nos sentamos para ouvir a palavra de Deus quando chegamos cansados de uma semana difícil, para ouvir Deus nos falar. E aqui também Moisés sentou. E Arão e Ur, um de cada lado, sustentavam as mãos de Moisés. E o que sustenta as nossas mãos quando viemos para a missa cansados? A nossa alma está cansada, estamos desanimados por alguma coisa, e aí nossas mãos são levantadas. Pela palavra de Deus, na homilia, no Evangelho, onde o Senhor vem trazer a boa nova, a boa notícia, é aí que nossa mão é levantada, enquanto estamos sentados e cansados. E vocês estão sentados agora. Em toda missa estamos sentados ouvindo a palavra de Deus, e o Senhor pela palavra nos levanta, nos anima, nos motiva a continuar de pé com a nossa fé sustentada por Ele. E assim suas mãos não se fadigaram até ao pôr do sol, e Josué derrotou Amaleque e sua gente a fio de espada. E aí terminou a primeira leitura. Que bonita essa primeira leitura. Eu acho muito bonito essa leitura que Moisés vence o povo pela perseverança, mas porque tinha pessoas ajudando ele.
Pessoas segurando na mão dele enquanto a mão dele estava cansada, os braços cansados. E também isso acontece com a gente, alguém vai te ajudar. A importância de pedir também a intercessão das pessoas que rezem por nós, o padre, mas também não esquecer que nós também devemos rezar. E na nossa vida pedir que tenham boas pessoas ao nosso lado, por isso a importância de boas amizades. Se você tiver boas amizades, essas pessoas vão pegar na sua mão e te fazer vencer as dificuldades que você está enfrentando, rezando junto com você, estando ao teu lado. Mas se você tiver pessoas que não te fazem bem, elas vão te colocar mais para baixo ainda. E aí você vai perder. Então, quem que nós nos chamamos para ser os nossos amigos? E quem que é o nosso melhor amigo? Deus. Jesus, ele quer ser esse amigo próximo de nós. Mas será que nós somos amigos próximos dele? Aqui no Salmo vai cantar: do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. O nosso socorro vem de Deus. Então devemos pedir por ele, para que ele nos dê força. E o melhor lugar para pedir a ele isso é na Santa Missa, sempre. Aqui na segunda leitura, o apóstolo Paulo, ele vai dizer: o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. E aqui, ele vai falar também dessa insistência diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir a julgar os vivos e os mortos em virtude da sua manifestação gloriosa e do seu reino. E eu te peço com insistência, proclama a palavra. Ele está falando isso aqui para Timóteo. E aqui para nós padres, proclama a palavra com insistência, com fé, com perseverança, para que esse povo acredite que Deus vai fazer algo na vida deles, naquilo que está difícil. Insiste oportuna ou importunamente, ou seja, querendo ou não querendo, fale. E vai acontecer isso aqui no Evangelho. Essa mulher aqui no Evangelho, ela vai insistir. Ela vai insistir. Oportuna e inoportunamente, essa viúva. Vai insistir até o rei ouvir os pedidos dela. Imagina Deus com a nossa vida, com a nossa oração. Aqui, ele vai falar oportuna ou inoportunamente. Argumenta, repreende, aconselha com toda paciência e doutrina. Então, não perder a nossa fé. Depois, aqui no Evangelho, São Lucas, que foi o dia dele ontem, vai dizer aqui que Deus fará justiça aos seus escolhidos que gritam por ele. Moisés também gritava e pedia. O salmista também gritava. E aqui também no Evangelho também tem uma mulher que está gritando. Ela está pedindo. Mas interessante nessa parábola, essa parábola que São Lucas vai contar aqui, olha que interessante. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola. Jesus sempre conta as histórias para os seus amigos. E na Santa Missa, quem são os amigos dele? Nós. Quem estão mais próximos deles? Os servidores, os ministros, aqueles que estão na liturgia. O Senhor sempre conta essa história primeiro para quem está perto dele, para os amigos. Depois vai contar para os amigos que estão nos bancos, que estão sentados. Mas o Senhor conta essa parábola primeiro para eles, para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. E ele começa essa história dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. A gente pode pensar: ixi, o caso dessa mulher aqui está complicado. Porque não teme a Deus nem homem nenhum. Como é que ele vai ouvir ela? O que vai acontecer com essa mulher? E na missa, nós viemos na missa e temos Deus que nos escuta, que fala com a gente. Então, a tua oração sempre vai ser acolhida por Deus. Então, não venha, mesmo que você venha desanimado aqui, tenha certeza que Ele está cuidando. Né? Não perca a sua fé. Porque se essa mulher pediu para um juiz injusto, um juiz que não temia a Deus, um juiz mau, que não respeitava homem nenhum. Olha que interessante aqui, numa cidade, tinha esse juiz que não temia a Deus. Aí fala, e na mesma cidade havia uma viúva, que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Aqui nessa paróquia, também tem uma dificuldade que você veio trazer, e dentro dessa dificuldade que você veio trazer, tem um Deus que quer resolver para você.
as dificuldades, ou te dá força para superá-las e para enfrentá-las. Tudo no mesmo lugar tem isso, um problema e uma solução. Você veio trazer teu problema aqui, não veio? Sim ou não? Sim. Todo mundo refletindo, é bom de ver, né? Todo mundo prestando atenção na homilia, assim, ó, fala mais, padre. E Deus veio resolver esse problema. Então, sempre é isso na missa, viemos com um monte de problemas. Na oração da coleta, colocamos as intenções. E o Senhor já está lá esperando que a nossa fé seja confiante e perseverante. E não uma fé vacilante, assim, será que ele vai fazer? Precisamos ter fé para que aconteça. Essa mulher tinha fé, mesmo com um juiz que não temia Deus. E aqui, durante muito tempo, o juiz se recusou. Essa mulher pediu, mas por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Já está enchendo a minha paciência, para não falar outra coisa. E aí é o que ele fala: vou fazer-lhe justiça, para que ela não me venha agredir-me. Medo de apanhar. Essa mulher vai me bater. Mas já estava enchendo a paciência dele. Coisa que é mais... Mulher que fala mais que o homem, né? Mas aqui... Não fica bravo com o padre, não, mas... Ela vem... O juiz não estava falando nada, mas ela falava na orelha dele. Os homens estão dando risada aqui, porque deve acontecer na casa deles com a mulher. Mas falava o dia, de manhã, de madrugada. Mas será que nós fazemos isso com Deus? Os homens não estão rindo muito alto aí para não apanhar da mulher em casa depois, né? Já está beliscando assim, ó, cala a boca, fica quieto. Mas falava. Pode acontecer ao contrário em alguns casos, que o homem fala mais que a mulher. Mas normalmente... Estou mentindo, gente, ou não? Até as mulheres confirmou. Deus. Mas é uma coisa meio que, sei lá, biológica já, né? A mulher fala um pouco mais que o homem. Mas aqui, será que nós falamos assim com Deus? Será que você, mulher, fala tanto com Deus como você fala com teu marido ou com teus filhos? Vai limpar o quarto, moleque, vai fazer não sei o quê, vai. Não é que está errado falar, mas podemos falar coisas necessárias o dia inteiro e a oração a gente pode não fazer bem feita. Isso pode acontecer. E aí aquela mão de Moisés que estava levantada na oração e na intercessão dos amigos que estavam segurando, que faz vencer aquela guerra, aquela luta, pode ser que a nossa guerra está sendo perdida porque a gente não está rezando, não está confiando, só está reclamando. Mas o que essa história vem contar aqui para nós e vem nos ensinar? É que até essa mulher que estava enchendo o saco do juiz, e ele era um homem mau, um homem que não temia Deus, nem homem nenhum, não respeitava nenhum homem, ele não aguentou mais. Eu vou fazer. E aí, o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Ou seja, nós somos escolhidos dele. Somos batizados, somos católicos, fazendo parte da igreja. Será que ele não vai ouvir você? Será que ele não vai me ouvir? E quando eu estava no seminário, eu passei por dificuldades onde ele me ouviu várias vezes, mas tinha momentos que parecia que ele não estava nem ouvindo. Mas eu continuei acreditando. O Senhor me colocou nesse lugar, o Senhor vai me ajudar a chegar até o fim. E tinha pessoas segurando na minha mão, enquanto minha mão estava cansada. E primeira missa como padre que eu faço. Agora é a segunda vez, porque eu celebrei missa ontem na paróquia, na comunidade de Santa Bárbara, Padre Rafael. E falei sobre isso. Que quando eu estava mais precisando, nesse evangelho de hoje, tinha pessoas segurando a minha mão, me ajudando para chegar até o fim. E continuará assim na minha vida de padre. Então aqui, Deus fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por Ele. Você está gritando? Você está pedindo? Ela até gritou aqui, tá vendo? Então vamos continuar gritando a Deus, pedindo a Ele que nos escute. Mas eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Aí acabou o evangelho aqui. Será que se Deus volta na nossa vida, e será que quando Ele nos chamar,
será que tinha fé ainda em nosso coração? Ou ela já tinha ido embora? Porque é com a fé que a coisa acontece. Era com a fé que as pessoas eram curadas, era com a fé que Moisés vencia essa guerra difícil. Foi com fé que eu cheguei até a ordenação sacerdotal, que foi difícil. E é com fé que você vai vencer suas dificuldades na tua casa, na tua família, aonde é que seja que você está enfrentando essa dificuldade aí. Mas precisamos rezar incessantemente, persistentemente, sem desanimar. E quando vier o desânimo, entrega o teu desânimo na missa. Entrega. Eu sempre falo isso no ofertório. O que é o teu sacrifício que você veio entregar para Deus hoje, nesse ofertório? Devemos entregar o nosso sacrifício. Então, a missa encontramos tudo, gente. Colocamos as nossas intenções por nós, pelos outros. Colocamos aqui os nossos sacrifícios. Ouvimos a Deus através da liturgia da palavra. Recebemos Deus na liturgia eucarística. Não falta mais nada. Você sai da missa com tudo. Quando participamos, entendemos o que é a missa. Participamos bem, entendemos o que é. Ontem, na formação dos novos ministros na paróquia, que estava tendo a formação, tem um ministro que está aqui nessa missa? Não, né? Eles estavam ontem lá, alguns, e aí eu estava dando a formação para eles, falando sobre a Santa Missa, a importância, parte a parte da missa. Deu uma hora, acho que 1h10, mas não foi só uma coisa corrida. Eu expliquei parte a parte da missa, do missal aqui, a oração eucarística, ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarística, ritos finais. A missa é separada em 4 partes. Ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarística e ritos finais. E as 2 principais partes da missa é a liturgia da palavra, essa daqui, e a liturgia eucarística depois. Então, gravei, depois postei lá hoje de manhã vai estar no YouTube, para formar vocês, para ajudar vocês. Então tá lá, quem quiser assistir depois também vai ter acesso também para eles. Os ministros que já fazem parte, que inclusive me cobraram uma vez, padre, grava alguma coisa sobre isso para a gente poder, quando eu fui dar formação para os outros ministros. E aí eu não tinha feito isso, agora eu fiz, então tá lá. Então toda a parte da missa explicada. Para vocês que são servidores do altar também é importante, músicos, então está explicando lá as partes da missa. Inclusive algumas partes está falando sobre o que está aqui no missal, que é a oração do padre em silêncio. Tem oração que o padre faz aqui que vocês não têm acesso. Que enquanto os servidores estão trazendo as coisas aqui para preparar o altar e durante a missa, tem as orações do padre aqui. Inclusive lá eu vou falando sobre elas. A beleza dessas orações. E o significado da oração eucarística também vou explicando lá. Então se você quiser ver depois, hoje de manhã, acho que agora às 9 já, eu programei essa formação para instalar e depois mandar para o Jefferson para ele mandar para os ministros. E para quem mais quiser ver. E essa homilia está sendo gravada agora. A outra vez a bateria do celular acabou. Agora não vai acabar. Eu estava com a mão levantada e o carregador na mão, carregando, igual o Moisés aqui, ó, para não deixar descarregar. E aí, se você quiser assistir depois, você vai ter acesso a ela. Ou mandar para alguém que está com a fé desanimada, que está pensando em desistir, e falar, olha, tem uma receita mágica para você. Mágica não, né? É uma forma de dizer. Mas vai na missa para você ver o que vai acontecer. Quando você estiver cansado, desanimado. Ele vai ouvir essa homilia, participando de uma missa, ele vai ter a mesma graça e felicidade de sentir o que você sente quando você vem na missa de domingo aqui nessa comunidade, mesmo na chuva, que com vocês não tem tempo ruim, pode acontecer o que for, vocês estão aqui. Então, mostra para essa pessoa, que talvez está enfrentando alguma dificuldade, para que ela possa confiar em Deus e saber que com a oração perseverante, as coisas vão caminhar bem. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva no canal e assista esse vídeo.